Muito bem. Obrigado, irmão Núbio e os demais irmãos e amigos que estão conosco. Eu tentei acompanhar aqui pelo Facebook a live, mas não sei se está funcionando bem. A nossa intenção sempre é alcançar mais pessoas, né? Que outras pessoas possam também ouvir a mensagem do Evangelho. Nós cremos, né, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não temos nenhuma vergonha do Evangelho. Nós entendemos, né, que nós precisamos contar essas boas novas a outras pessoas, né? Então, todas as terças-feiras nós procuramos usar aqui 40, 50 minutos a partir das 8 horas, levando a boa mensagem do Evangelho. E se der certo, se nós conseguirmos, nós vamos também transmitir pelo Facebook e quem sabe alcançar também alguém que está buscando a Deus de todo o coração. A Bíblia diz, aquele que busca, ele acha, e o Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, que Deus possa abençoar mais esta boa mensagem que nós vamos entregar nesta noite. Eu quero, como tenho feito, né, compartilhar os slides com vocês. Espero que todos estejam vendo bem. Muito bem. O nosso assunto hoje, o tema, né, do nosso estudo é o pecado. Nós vamos falar da natureza do pecado, nós vamos falar da extensão do pecado, do alcance, né, dos resultados e também do remédio, né? Pecado que é uma enfermidade terrível na vida do homem. Mas vamos começar então com a natureza do pecado. O que é o pecado? E a primeira coisa que nós podemos destacar, nós vamos encontrar ali em 1 João 3 e 4. Primeira carta de João, capítulo 3 e versículo 4, que diz assim: todo aquele que está cometendo pecado, também a transgressão da lei comete, e o pecado é a transgressão da lei. Outra versão diz: todo pecado é uma violação da lei de Deus, pois o pecado é rebeldia contra Deus. Nesse sentido, nós podemos encontrar em todas as Escrituras, não é, que o pecado é algo que nos coloca bem distantes da vontade perfeita, santa e pura do nosso Deus. Então, o pecado é transgressão da lei de Deus. O Salmo 51:1 não está aí no nosso slide, mas diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O pecado é transgressão, é infração da lei. Pecar é transgredir a lei de Deus. 1 João 5:17 diz assim: toda injustiça é pecado. Injustiça é a qualidade de ser injusto, o ato da injustiça, né? Injustiça do caráter, da vida, de uma atitude, né? Tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que não condiz com a santa,
perfeita justiça de Deus é, então, pecado. E se nós formos honestos e sinceros, nós precisamos confessar que temos muitos pecados. Temos transgredido a lei de Deus. Ofendemos a Deus constantemente, diariamente. Então, pecado é a violação da lei e da justiça do nosso Deus. Deus que é santo, que é puro, que é perfeito. Nosso Deus que é luz, em quem não há trevas. E nós, quando transgredimos a lei, pecamos contra Deus. Olha Romanos 3 e 23. Romanos 3 e 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se em 1 João 3 e 4 o pecado é definido como a transgressão da lei, aqui em Romanos 3 e 23, pecado é não estar em conformidade com a glória de Deus. Estas duas ideias, elas se completam, né? Uma vez que a lei perfeita de Deus é uma expressão do caráter e da glória de Deus. Todos pecaram e ninguém consegue viver de acordo com o glorioso e santo padrão de Deus, que é Ele mesmo. Então, pecado é transgredir a lei, pecado é não viver em conformidade ou a semelhança da glória de Deus. Esta expressão, né, todos pecaram, e pecado aqui é ser moralmente desqualificado através de uma ação ou de não agir, né, em conformidade com a glória, com a perfeição de Deus. É deixar de agir da maneira correta, é deixar de agir de maneira completa, é cometer um erro, é cometer uma infração ou violação de uma regra. Pecado é algo grave. Talvez a palavra que mais resume o que é o pecado é o significado, né, da palavra. Pecar é errar o alvo. Deus tem um alvo, um padrão de perfeição, de glória, de santidade, e nós, quando pecamos, erramos o alvo. Todos pecaram, destituídos, estão aquém, não estão à altura da glória de Deus. Esta é a nossa condição, longe da glória e perfeição e justiça do nosso Deus. Pecar é não satisfazer o padrão divino. É qualquer coisa que interrompe a comunhão do homem com Deus. É qualquer coisa que interrompe o relacionamento do homem com Deus. E por causa do nosso fracasso, da nossa derrota, porque não conseguimos atingir este padrão, então somos pecadores. E assim, pecado é intencionalmente, deliberadamente não obedecer às leis, os mandamentos, os preceitos estabelecidos por Deus. Assim nós podemos dizer que o pecado é um processo, né? Não é um acidente. Pecado é algo grave, é um processo, é uma escolha que o homem natural tende, né? A inclinação da carne é para o mal, é para o pecado. Tiago, que nós não colocamos aí no slide, Tiago 1, verso 14 e 15 diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado é um processo. Resumindo, então, esta parte, pecado é iniquidade, um ato de maldade, seja ele expressamente proibido ou não. Pecado é um ato de maldade, é um erro, é um desvio daquilo que é correto, é uma infração, é transgredir a vontade de Deus, né? É uma incredulidade. Pecado é incredulidade, é insultar a Deus nas verdades que Deus tem nos revelado, quando nós não acreditamos em Deus, quando nós não confiamos naquilo que Deus nos tem revelado. E assim também nós podemos definir o pecado como ação, né? Que é a violação, a desobediência à vontade de Deus que nos foi revelada, um estado, né? A ausência de justiça, e também por natureza, que é a inimizade contra Deus. Nós temos, então, resumido, né? Considerado bem por alto a natureza do pecado. O que é o pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus. Pecado é estar aquém, abaixo da glória, da perfeição, da pureza e santidade do nosso Deus. Agora, nós vamos considerar a extensão do pecado. Onde o pecado alcançou? Quem são os pecadores? Como que a Bíblia apresenta a extensão do pecado? O texto que nós já lemos, né? Ele nos revela um pouco desta verdade. Mas vamos ler Romanos 3:10, que diz, como está escrito, não há justo nem um sequer. E o verso 23, todos pecaram, é o versículo que nós já lemos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Qual é a extensão do pecado? São todos. Todos transgrediram a lei, todos estão abaixo, aquém da glória e da perfeição de Deus. Não há um justo, nem um sequer. O Salmo 14, verso 2 e 3 diz, do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Mas o que Deus vê? Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Qual é a extensão do pecado? Todos pecaram. Não há diferença aqui. Deus olha para os filhos dos homens, para ver se algum descendente de Adão estava agindo com sabedoria e buscando a Deus. Mas Deus não encontra ninguém. Por natureza e por prática, seja pensamentos, palavras ou atitudes, todos pecaram. Todos, sem exceção. Quando o homem está entregue aos seus próprios caminhos, nunca busca a Deus. Ele sempre busca as suas paixões, suas inclinações. E a inclinação do homem é para o pecado. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Enganoso é o coração do homem, e é do coração do homem que procede
toda sorte de males. De fato, o homem, o ser humano, é um grande pecador contra Deus. E neste ponto não há diferença. Olha o que diz Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não existe. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Esse texto lá do Velho Testamento, de Eclesiastes 7, mostra como o pecado é universal. Todos pecaram. Todos pecaram. E, meu amigo, você que está ouvindo a boa mensagem do Evangelho, você precisa reconhecer: pecar é transgredir a lei de Deus. Pecar é estar abaixo, aquém da glória de Deus. Então você precisa reconhecer: eu sou um pecador, porque todos pecaram. Romanos ainda, o capítulo 5 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós estamos sujeitos à morte, porque somos pecadores. Agora, nós precisamos ainda considerar algo mais grave: os resultados do pecado. Os resultados do pecado. Isaías 59:2 diz assim: as vossas iniquidades, os seus pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os vossos pecados fazem separação. Este é o resultado. Esta é a consequência. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E Romanos 6:23, que é o próximo texto aí, diz: porque o salário do pecado é a morte. Qual é a consequência do pecado? É a morte, é separação. 1 Coríntios 6:9, que também está registrado aí, nós vamos ler o 9 e o 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? A consequência do pecado é não herdar o reino, não habitar com Deus na eternidade. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quais são as consequências ou o resultado do pecado? Separação, morte. Nunca poderão entrar e nem mesmo ver o reino de Deus. Foram estas as palavras de Cristo para Nicodemos naquela noite. O Senhor Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não pode ver o reino. Depois você pode ler João capítulo 3 e você vai encontrar esta passagem, esse diálogo do Senhor Jesus com aquele príncipe entre os judeus. O resultado, a consequência do pecado é grave. Apocalipse diz: todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, todos aqueles que permaneceram nos seus pecados, carregando o seu fardo pesado de pecados, foram lançados para dentro do lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados naquele lugar. O lago de fogo é a segunda morte, e ali sofrerão
a consequência dos seus pecados, dia após dia, pelos séculos dos séculos. Quando Deus deu a ordem a Adão e Eva lá no jardim, depois de tudo feito de maneira perfeita, Deus viu a criação e eis que tudo era muito bom. E Deus dá uma ordem, e Deus diz, olha, você pode comer de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mesmo ali, havia uma consequência para a desobediência. Transgredir a lei de Deus traz uma consequência, e a consequência é a morte. Sabe, mas nós não precisamos ficar apenas destacando a natureza do pecado, o que é o pecado, a gravidade do pecado, ou a extensão, como o pecado atingiu toda a raça humana, não é? Todos aqueles que são nascidos de mulher, descendentes de Adão, todos pecaram. Nós não precisamos apenas considerar os resultados terríveis, né? A vergonha, a culpa, a morte. Nós podemos hoje à noite considerar ainda o remédio. Nós não precisamos permanecer nesta condição de destituídos, de separados. Não precisamos permanecer como aqueles que não herdarão o reino, que não entrarão na cidade celestial, que não estarão com o Senhor para todo sempre. Nós temos diante de nós um Salvador maravilhoso, um Salvador perfeito, que apresenta-nos uma graça maravilhosa, a salvadora graça de Deus. João, quando viu o Senhor Jesus que vinha para ele, disse lá em João 1:29, parece que eu não coloquei os versículos corretos, né? Os versículos desse slide, permanecem os anteriores. Então, não considere esses versículos. Eu vou ler aqui para você. Eu copiei, colei e não troquei os versículos. Acontece. Me perdoem. Mas então o remédio está lá em João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Cristo Jesus. João 3:14-15, naquela conversa do Senhor Jesus com Nicodemos, ele disse, e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, Cristo que é o Cordeiro, aquele que tira o pecado, é o mesmo que foi levantado no madeiro. E todo aquele que olhar para Cristo, e todo aquele que crer em Jesus Cristo e no sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário, tem a vida eterna. Atos 4:12 ainda diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Não há salvação em outro nome. Não há vida em outro nome. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra para perdoar os nossos pecados. Ele pode
perfeitamente apresentar-nos a Deus justificados, perdoados, lavados, redimidos. Cristo é aquele que nos livra da maldição do pecado. Ainda Atos 10:43 diz: dele todos os profetas dão testemunho, de Jesus Cristo. De Jesus todos os profetas dão testemunho, de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão de pecados. A respeito deste Jesus, todos os profetas dão testemunho, dizendo que os que creem nele recebem, por meio de Jesus Cristo, o perdão dos pecados. Então, conforme todos os profetas do Velho Testamento, conforme todos os profetas do Antigo Testamento haviam ensinado, todo aquele que crê no nome do Messias, no nome de Jesus Cristo, recebe então o perdão dos pecados. Não é uma oferta restrita a algumas pessoas apenas, que Deus já escolheu de antemão. Não é uma oferta restrita para o povo de Israel, é uma oferta para todos. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a vontade de Deus, que todos venham ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Meu amigo, Deus quer nesta noite que você encontre o perdão que há em Cristo Jesus. Esta oferta de perdão, assim como o pecado é universal e ela alcança todo ser humano, a oferta de perdão também alcança o mundo inteiro. Também é universal. Por isso o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aqui estamos nós, anunciando as boas novas. Meu amigo, se você deseja receber o perdão dos seus pecados, então creia no Senhor Jesus Cristo, creia no Senhor Jesus e será salvo. Você e todo aquele que crê também na sua casa. O Senhor Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Você não precisa continuar carregando este fardo terrível de pecados, cheio de culpa, de vergonha, vivendo na vaidade deste mundo. A Bíblia convida: deixe o homem mau, o seu caminho mau, e converta-se ao Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério, de paz, pela presença do Senhor. Que nesta noite você possa, convencido pelo Espírito Santo, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e se ver livre do jugo, do domínio, da influência do pecado e, por fim, na eternidade, livre da presença e qualquer contaminação do pecado. Que Deus te abençoe e que nós possamos continuar buscando de todo o coração para que possamos encontrar no Evangelho Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.